Meus gatos não estão em lugar nenhum para serem encontrados, então os gatos desse vídeo será esse gatinho aqui de pelúcia que eu ganhei do meu amigo de aniversário. Inclusive, o meu gato ama dormir nesse gatinho de pelúcia e eu não faço a mínima ideia do porquê. Sol, com S minúsculo, se refere à estrela orbitada em um sistema planetário. Já Sol, com S maiúsculo, se refere ao nosso Sol. Já Lua, com L minúsculo, se refere ao satélite natural de qualquer planeta, enquanto Lua, com L maiúsculo, se refere à nossa Lua, que é o tema desse vídeo. Oi, meu nome é Ana Bandeira, esse é o Astros e Gatos, e esse é um vídeo com tudo que você precisa saber sobre a Lua. Astros e Gatos! Nossa Lua nasceu da colisão entre a Terra e um corpo mais ou menos do tamanho de Marte, que os cientistas chamam de Theia. Isso criou um amontoado de detritos que orbitaram o nosso planeta e, eventualmente, por conta da atração gravitacional, acabaram se aglomerando em um corpo. Esse corpo se esfriou e deu origem à Lua. Essa origem peculiar, digamos assim, já explica uma das principais características da Lua, que é a falta de atmosfera, gerando, portanto, uma grande amplitude térmica, como a gente falou no vídeo do sistema solar. Isso quer dizer que nas partes claras da Lua está muito, muito quente mesmo, e nas partes escuras está muito, muito, muito frio, porque você não tem atmosfera para uniformizar um pouco mais a temperatura. A Lua está a praticamente 390 mil quilômetros da Terra, o que pode parecer muita coisa, mas lembrem-se que o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Então, esses 390 mil quilômetros da Terra até a Lua formam menos do que 0,003 unidades astronômicas. A Lua é maior do que Plutão, mas ela tem um diâmetro equivalente a menos do que 30% do diâmetro da Terra e menos do que 1,2% da massa. A rotação e translação da Lua duram 28 dias, o que acaba significando que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Isso porque, por exemplo, imagina que essa aqui é a Terra e essa aqui é a Lua. A Lua deu meia translação ao redor da Terra, só que nesse meio tempo ela também girou metade, o que faz com que a gente sempre veja o mesmo lado da Lua. A lunação, porém, dura 29 dias e meio. E lunação é o tempo entre uma lua cheia e a próxima, que é a definição original de mês. Isso acontece porque, conforme a lua dá uma volta ao redor da Terra, que seria outra lua cheia, a Terra também já andou um pouco ao redor do Sol. Então a lua precisa andar mais um pouco, andar entre aspas, obviamente, precisa andar mais um pouco para acabar compensando, o que adiciona esse 1 dia e meio. A órbita da Lua ao redor da Terra é elíptica, o que significa que ela tem um apoastro, ou seja, o ponto em que ela está distante do corpo habitado, e um periastro, no qual ela está mais perto do corpo habitado. O periastro da Lua ao redor da Terra se chama perigeu, peri de perto, geu de terra. Já o apogeu é o apoastro da Lua. De novo, apos, porque é longe, e geu, porque é terra. Quando a Lua está o mais distante possível do planeta. Juntando isso com a informação anterior de que o mês é baseado no calendário lunar, a gente já pode explicar alguns dos fenômenos comumente referidos nos jornais sobre a Lua. Quando a Lua está na superlua, quer dizer que ela está no perigeu, ou seja, é quando a Lua está o mais próximo possível da Terra, então a gente acaba enxergando ela bem maior. A Lua azul não se refere à sua cor, mas sim quando duas luas cheias acontecem no mesmo mês. Já a Lua de sangue, sim, tem a ver com a cor, já que ela se trata de quando ocorre um eclipse lunar. E, por conta da dispersão da luz que acontece na atmosfera, que é a mesma coisa que torna o nosso céu azul, comprimentos de onda maiores se acentuam, o que faz com que a Lua fique vermelha. Esses fenômenos podem se juntar, tornando, por exemplo, uma Lua bem maior do que a comum, vermelha, o que fica bem bonito. Se você já admirou a Lua, você já notou que ela tem regiões mais claras e regiões mais escuras. As partes mais escuras são os mares, resultado de atividade vulcânica que espalharam magma, que se resfriou e formou essas regiões. Já as regiões claras são as crateras, resultando, na maioria, de impactos de meteoritos. Porque, por exemplo, o que protege a Terra é a nossa atmosfera. Só que, como eu falei antes, a Lua não tem atmosfera, então ela fica completamente vulnerável a esse tipo de ocasião. O melhor jeito de memorizar as regiões da Lua é fazendo um círculo no papel branco e esquematizando. As crateras principais, que são Tycho, Plato, Aristarco e Langrenus, devem servir como seus pontos cardeais a partir dos quais você vai se localizar. A partir de Aristarco, você consegue encontrar Copérnico, Kepler e Grimaldi, que são crateras próximas. Passando agora para os mares, o Mar das Crises é o mais fácil de encontrar. Ao lado dele ficam Fecundidade, Tranquilidade, que inclusive é onde pousou a Apolo 11, e Serenidade. Entre Tranquilidade e Fecundidade tem o Mar do Néctar. Perto de Plato tem o Mar do Frio, abaixo dele o Mar da Chuva.
A grande região bem escura no meio é chamada de Oceano das Tormentas, que é um nome bem sugestivo, inclusive. No centro, temos o Mar do Vapor, o Mar das Ilhas e, mais perto de Tycho, o Mar das Nuvens, ao lado do Mar Conhecido e do Mar da Umidade. A Lua tem infinitas fases, porque cada fase é uma porcentagem da porção da Lua que está iluminada. Desse jeito, assim como existem infinitos números entre 0 e 100, existem infinitas fases da Lua. Quando ela está enchendo, ela está em fase crescente. Já quando ela está esvaziando, ela está em fase minguante. Apesar dessa infinidade de fases, 4 recebem nomes populares, que são o quarto crescente, a lua cheia, quarto minguante e a lua nova. No quarto crescente, a lua está em fase crescente e no meio do caminho entre a lua cheia e a lua nova, aparecendo no céu por volta de meio-dia e atingindo a altura máxima às 6 da tarde. Na lua cheia, a face que reflete a luz do sol está completamente voltada para a Terra, e ela nasce por volta das 6 da tarde e chegando na sua altura máxima à meia-noite. No quarto minguante, a lua está em fase minguante e no meio do caminho entre a lua cheia e nova, nascendo meia-noite e tendo seu ápice às 6 da manhã. E por fim, durante a lua nova, o lado iluminado da lua não é visível, e ela nasce por volta das 6 da manhã, atingindo seu ápice ao meio-dia. Teoricamente, ela não deveria nascer porque a gente não deveria conseguir enxergar ela, porque, que nem eu falei, o lado iluminado da lua está virado para o sol. Mas, por causa da poluição luminosa que nós seres humanos geramos, poluição luminosa tem a ver com toda a luz que a gente manda para o espaço e que a gente não precisa necessariamente no nosso dia a dia. Graças a essa poluição luminosa, a gente consegue ver a lua, mesmo nova, da Terra, porque a gente manda a luz e essa luz reflete no lado escuro da lua. Porém, se você parar para perceber, ainda assim é bem menor do que o brilho de uma lua cheia. A órbita da lua tem 5,15 graus de inclinação, que faz com que a imagem das fases da lua não seja exatamente aquela outra que eu mostrei, e sim uma mais parecida com essa aqui. Assim, na maioria das vezes, a lua não passa por trás da sombra da Terra e a lua cheia acontece normalmente, assim como a lua não cobre a Terra, ocorrendo a lua nova normalmente. Porém, às vezes ela passa, e isso ocasiona os chamados eclipses. Um eclipse solar ocorre na lua nova e é quando a sombra da lua se projeta na Terra, tapando o Sol em algumas direções. Para determinar as latitudes pelas quais o eclipse acontecerá, utilizamos semelhança de triângulos. Por meio da distância Sol-Lua e dos diâmetros da Lua e do Sol, podemos encontrar a distância entre o Sol e o bico do cone de sombra, e, com outra semelhança e o raio da Terra, o tamanho aproximado do segmento roxo. Como o triângulo roxo e rosa e uma lei dos cossenos, é possível descobrir qual o ângulo laranja. Baseado na declinação do Sol, é possível, então, determinar as latitudes do eclipse solar total. Com um procedimento semelhante, é possível determinar as regiões de penumbra, representadas nesse desenho pelas linhas pontilhadas. Os eclipses solares são divididos em total, ou seja, no qual você está na região da umbra, que é o Sol é completamente coberto pela Lua, parcial, no qual você está na região da penumbra, e anular, que é quando a Lua está longe demais de nós para cobrir o Sol inteiro, parece sendo menor e formando assim um anel ao redor do Sol. Já o eclipse lunar ocorre quando a Lua passa na sombra da Terra, como na figura, durante a Lua cheia. Para saber se o eclipse vai ocorrer, a situação limite é a do meio. Com uma semelhança, descobre-se a distância entre a Terra e o bico da sombra. Assim, por outra semelhança de triângulos, concluímos que a distância entre a Lua e o bico da sombra deve ser maior do que a razão dos diâmetros da Lua e da Terra multiplicada pela distância da Terra ao bico de sombra. Além dos eclipses, outro fenômeno interessante que resulta da atração da Terra com a Lua é o das marés. Elas ocorrem porque a atração gravitacional da Terra pela Lua é mais intensa do lado que a Lua está, deslocando assim a água para essa região de acordo com a fase. O Sol também gera maré, porém, como ele está muito mais distante da Terra, o seu efeito é bem mais baixo. Em lua cheia e nova, ambas as marés feitas pela Lua e o Sol se somam. Já em lua crescente ou minguante, a maré solar atenua o efeito da maré lunar. Por conta da rotação do planeta, a maré alta acontece 2 vezes por dia, com aproximadamente 12 horas e meia de diferença, porque lembrem-se, a Lua continua se mexendo. O detalhe é que do hemisfério norte, as pessoas enxergam a Lua de ponta cabeça. Um jeito bom de descobrir qual fase a Lua está no hemisfério sul é observar o formato da parte brilhante. Se a parte brilhante faz um C, a Lua está crescente. Se ela faz um D ou um parênteses fechado, está na fase minguante. E o oposto, claro, para o hemisfério norte. Enfim, esse foi o vídeo. Eu amo demais a Lua. Sempre que eu saio de casa à noite, eu procuro pela Lua, mesmo que eu saiba que ela está nova, por exemplo. Obrigada pela atenção. Se você gostou,
curta e se inscreva. E é isso.